Oi pessoal, estamos aqui começando hoje mais uma entrevista aqui para o meu canal e hoje nós vamos falar com ele que ajudou a fechar uma estação ferroviária, foi o último a dar adeus e falar tchau antes da Mogiana ir embora da cidade de Franca. Eu estou aqui com o José Antônio Bosco, que vai contar um pouquinho dessa história pra gente. E antes de eu entrevistá-lo, vou falar como começou a nossa história juntos. Quando eu fui diretora de cultura aqui na cidade de Franca, nós fizemos um projeto para revitalizar a estação ferroviária de Franca e transformar em um grande centro cultural. E na época, acho que foi em 2015, 2016, estive na loja do José Bosco com a filha dele, Rita. Viemos junto com o Ademir, que também era um grande visionário e amante das ferrovias. E fizemos uma entrevista que resultou em uma exposição na Casa da Cultura e do artista francano Abdias do Nascimento, que se chamava Eta Franca Boa. E falava sobre a importância da ferrovia, do café, do diamante, do basquete, todos os tesouros que a cidade de Franca tem. E um desses tesouros está dentro da cabecinha do José Bosco, que hoje é o único, que restou dessa rodovia, história viva acontecendo, Ele que vai fazer 88 anos, agora em setembro, e a maioria das histórias está na cabeça dele. Nós já batemos um papo aqui, e a minha intenção é transformar esse bate-papo de hoje em um livro destinado ao público infanto-juvenil. Quem já me acompanha sabe que eu já tenho 4 livros biográficos, escritos sobre personalidades francanas, e o José Bosco vai ser um dos próximos que vai ganhar uma história, uma narrativa muito bacana. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história hoje, pessoal? Vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar com a gente aqui hoje, dessa entrevista. E eu queria que você falasse para o nosso público lá de casa como foi o seu primeiro trabalho na ferrovia. Então, a gente viemos aqui para Franca, eu sou de Restinga, e meu pai também era ferroviário, e eu entrei aqui em Franca na escola de aprendizagem de telégrafo. Aí eu fiz uns 4 anos, aprendi o telégrafo, o nosso na ferrovia era o inglês, mas o código é o mesmo Morse, é só o sistema de aparelho que era diferenciado. E fui fazer essa escola. Em 1953, eu já fui efetivado como telegrafista. Explica para quem não conhece o que faz um telegrafista. Então, o telegrafista comunica com os dedos. Bate ali o código, o alfabeto, que a gente tem de aprender ele de todo jeito para ele entrar na cabeça da gente, porque a gente pega pelo barulho. Então, esse é o mais difícil dele, é ele entrar na cabeça da gente. Porque você não pode, você tem que pegar a caneta e escrevendo só pelo barulho. Certo. Você não olha nada. Escreve, por exemplo, Franca, o código Morse, como seria? Então, Franca, você bate o F, que é 2 sinais da esquerda, um da direita, um da esquerda. Depois o R é um da esquerda, um da direita, um da esquerda. Depois o A, que é um da esquerda e um para da direita. O N, um da esquerda, da direita para a esquerda. O C, um da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, pode ser junto, senão ele não dá certo. E o A, outra vez, da esquerda para a direita. Você tem que bater todos esses sinais para ser Franca. E no tempo certo. No tempo certo. Tá vendo, pessoal? Não é tão simples assim. Não é simples não, é complicado. Então é um trabalho complexo, Depois a gente vai mostrar o alfabeto, Pra você mostrar para as criançadas, ver como que funcionava. A codificação do aparelho. Certo. E hoje ainda existe o código Morse, em muitas operações de militares, pessoal? Antigamente não tinha internet,
né? Então, a única forma de se comunicar... Era o único aparelho. E desse aí que foi nascendo, né? O que nós estamos hoje, Sim. com o celular, com o mundo na palma da mão, né? Sim. Então, o seu pai também era telégrafo? Não, meu pai era na outra parte da estação. Certo. Na parte de limpeza, essas coisas. Ah, sei. Mas a sua paixão, então, nasceu... Depois ele foi para um sistema de conferente, Sei. para conferir mercadoria, essas coisas. Então, a sua paixão nasceu daí? E meu pai foi ferroviário há 30 anos também. Eu também fui 34, 35, né? Mas esse tempo que a gente fez da escola era gratuito. Não Sei. ganhava nada. Era por conta da gente. Entendi. Então, você aprendia, né? Trabalhava lá Gratuito. como aprendiz. Como aprendiz gratuito. Muito bacana. E seu pai ficou durante um tempo ainda trabalhando junto com você? Ainda trabalhamos juntos, muito tempo. Ai, que bacana. Graças a Deus. Certo. E conta então para nós, José Bosco, como que foi que começou a estação em Franca? Você se lembra? O seu pai contou para você? Porque começou na década de 1880, né? 1988, né? 1980? E 8. Então ela foi criada, a Mogiana, por exemplo, que é a nossa área aqui, né? Ela iniciou em Campinas. E depois foi avançando, né? De acordo com na época, veio a Mogi Mirim, que era mogiana, pegou o Mogi, depois interpretou Mogiano. Aí de Mogi veio a Casa Branca avançou a Ribeirão Preto avançou Franca, e de Franca foi a Pedregulho, Rifaina, chegou em Uberaba, e ela foi terminar o traçado mogiana em Araguari, que foi o final da Mogiana. Ali depois em Araguari, o intercâmbio passava para o estado de Ferro Goiás, que ia fazer o sistema de Goiás. Naquele tempo não tinha Brasília ainda. Ia para Goiânia, mas não tinha Brasília. Certo. Você se lembra como que foi o seu primeiro dia de trabalho efetivado? Não o tempo que você ficou como estagiário, entre aspas, né? Como aprendiz. Foi uma emoção muito grande. Mas né? como que foi? Todo mundo que aprendia virava funcionário ou não? A gente passava por testes também. Sim. Nós tivemos exame em Ribeirão Preto de telegrafia. Se não passasse no exame, não era efetivado. Tinha de passar no exame de telégrafo, que era, né? Tinha de passar no exame de contabilidade, todo o sistema da estação, o sistema contábil da estação, e tinha de depois fazer o exame de saúde em Campinas. Aí, passando todos esses exames, aí a gente era efetivado. E me explica assim, como que era uma rotina de trabalho sua? O que você fazia? Você chegava, fazia o quê? Me conta como que era. Não, a gente era uma equipe, né? Eram muitos telegrafistas, porque nessa época o que funcionava era telégrafo mesmo, né? Sim. Nem tanto para trabalhar no escritório, tinha que ser todos telegrafistas, inclusive o chefe da época, ele foi telegrafista também. Com as promoções, ele chegou a chefe dessa linhagem lá. Então nós todos que trabalhávamos lá, então nós fazíamos horários intercalados, porque era muito. Então entrava das 7 às 11, depois entrava das 17 às 20, fazia 8 horas, todos então, mas como que era, por exemplo, você trabalhava sentado, como que era a sua sala, o que tinha na sua frente? Vamos tentar fazer com que quem está nos assistindo se transporte para dentro do seu ambiente de trabalho. Certo. Nós tínhamos um balcão com os telégrafos, né, os aparelhos de telégrafo. Nós tínhamos uns banquinhos que chamava mocho. Mocho. E ali nós sentávamos nesse mocho, punhamos um ouvido ali do lado e vamos receber telegrama. E o que você ia recebendo de por exemplo, código, você ia transcrevendo. Transcrevendo. E passava um caminhão lá na rua, falava que barulho, a gente perdia o som. Aí você segurava com a mão esquerda a agulha, que estava batendo, né? Nós recebíamos por uma agulha assim. Sei. Aí essa agulha segurava, repetia o nome que a gente tinha pegado, o último, e aí o outro lá de Ribeirão Preto continuava. Daquele ponto que parou. Aí a gente recebia, dava o nome da gente que recebeu,
fulano de tal e Bosco. Aí eu confirmava que eu tinha recebido o telegrama. E assim sucessivamente. Quando ia transmitir para lá, para Ribeirão também, ou para outro lugar, a gente ia batendo, ele recebia, eu dava meu nome de transmissor e ele dava o nome dele de receptor. Certo. Nós recebia tanto telegramas particulares como telegramas da ferrovia, em serviço. Sim. Bom, então, seu trabalho foi esse por quanto tempo? 30 anos. Depois você mudou, né, de posição. Mas o de a gente foi promovido a chefe, porque é a mesma linhagem. Mas você ficou como telegrafista durante quanto tempo? Praticamente, quase, porque eu peguei a promoção quase na aposentadoria. Sei. Porque eu fiquei substituindo o chefe 5 anos. E por ter substituído sempre o chefe, eles me deram o cargo de chefe. Entendi. Que bacana. Seu José. E foi um dos últimos também, né? Eu fui o último que ficou. Quando eu entrei na Mogiana, eu acreditei que nós éramos uns 400 pessoas aqui em Franca. Era muita gente. Nossa. Sabe por quê? Ficava tudo lá na estação? Não, mas ali tinha as repartições. Tinha a parte da locomotiva, que tinha um chefe do depósito, que era um mecânico especializado. Depois tem os mecânicos e depois tem o escritório dele, com o chefe de escritório, só nessa parte de locomoção. Certo. Depois tinha a parte de engenharia, que em Franca tinha os engenheiro da conserva da linha. Tinha o engenheiro, o chefe do escritório, os auxiliares, que era mais uma turma. Depois tinha o armazém, com os funcionários de carregar, descarregar. E tinha um chefe do armazém, conferentes no armazém, né? E depois tinha os caminhões. Nós tinha 3 caminhões aqui que pegava coletas, entrega e pegava, pega e entrega. E também tinha um chefe e mais a equipe do escritório. Depois vinha também depois tinha os pessoal de trens, que era o guarda-trem, ajudante de guarda-trem, né? Agora a parte de maquinista, ajudante de maquinista, era subordinado à locomoção, que era o chefe das máquinas. Certo. E aqui em Franca, ali onde arma a feira, ali tinha um grande depósito de lenha, que as locomotivas era toda lenha. Era Maria Fumaça mesmo. É água e fogo. Então, aí depois tinha o escritório nosso, né, que era o de telégrafo. Aí tinha 3 chefes, tinha o primeiro chefe, o segundo chefe e o titular. Olha bem, o movimento que está... E nós éramos mais ou menos uns 20 telegrafistas. Ou mais, acho que. Porque nós saíamos substituindo também na linha, assim, da Forga, por exemplo, Cristais, Mandiú, Boa Sorte, aqui, Pedregulho, né? Talvez, seu José, as crianças que hoje, né, moram em Franca, ou até mesmo no Brasil, não conheceram, né, a força das ferrovias. Né? Porque no Brasil, as ferrovias elas são fortes hoje ainda, né, na parte de transporte de cargas. Mas na época em que o senhor trabalhou, era uma... Não, era tudo pela ferrovia, né? Era passageiro, aqui de Franca saía trem de passageiro com carros de primeira, carro de segunda, vagão leito. A pessoa já podia ir dormindo aqui de Franca para São Paulo. Só que em Campinas tinha que fazer baldeação. Mas lá em Campinas já estava de manhã cedo, já passava para o intercâmbio da Paulista, para ir até São Paulo. Quanto tempo demorava para chegar de Franca a Campinas de trem? Até Campinas demorava umas 8 horas. 8 horas. De 8 a 9 horas, por aí. Mas não é que o trem andava muito devagar. É que ele foi feito, na época dos primórdios, para atender as fazendas. Porque o importante da ferrovia na época, a implantação dela, foi o café. O café que foi o auge da ferrovia. Então, essas estações intermediárias é que ali armazenava os cafés da região, depois carregava para Santos. Então, aqui falando, Franca recebia muito café. Todo o café da região aqui era depositado nos armazéns da Mogiana. Depois vinha Restinga, indo para Ribeirão. Ali, naquela região de Restinga, armazenava todo o café. Depois vinha Mandiú,
Ali também está toda a região de Mandiú, era o depósito. Boa Sorte, Macaúbas, uma grande fazenda, Batatais, e depois Brodowski, né? E vai indo até São Paulo. E aqui para o lado de Pedregulho a mesma coisa, Cristais Paulista, armazenava café, Indaiá, depois Pedregulho, Chapadão, Rifaina, Jaguara. Mas interessante também, em Jaguara era a Companhia Mogiana de Navegação. Ali de Jaguara, pelo Rio Grande, saía um vapor que servia aquelas currutelas ali até Igarapava. Só que naquela época não era Igarapava que chamava, era São Sebastião. Mais tarde que houve o nome de Igarapava. E não sei também que idade certinho, ele naufragou e abandonaram ele. Ele só foi aparecer quando fez a represa de Peixoto, que aí foi segurando a água, abaixou e acharam o vapor, né? Certo. Nós estamos falando aqui, né, de uma ferrovia específica, né, de uma estação específica, né, da cidade de Franca, da qual, né, o José Bosco trabalhou, pessoal. E, inclusive, o bairro onde a estação ficava estabelecida, ele hoje se chama Estação, né, o bairro da Estação de Franca. E ele falou aqui dos galpões, né, de café, e você passa por lá hoje, quem visita Franca, vê esses galpões, eles existem ainda, né? São muitos galpões, né, lá na região, ainda tem aquela característica, né, mais antiga, e se tornaram, às vezes, outras empresas, mas que mantiveram, né, essas características. Então, nesses armazéns, nesses galpões, os vagões tinham desvios particulares, que o vagão ia lá dentro para carregar, aqui na estação. Onde o Magazine Luiza hoje, ali era da Casa Higino, materiais de construção. Ali tinha um desvio, os vagões iam lá dentro para descarregar. Pois tinha o outro que era do armazém de café, que antigamente era do Caleiro, hoje é do Luiz Cunha. E outro desvio, que atualmente era MSM, né, mais conhecido, mas ali era uma fábrica de tecido, chamava Cotai. Também tinha um desvio que ia lá dentro. Descarregar lá. Todo. Então a ferrovia deu muito apoio na época, o sistema de fazer o maior favorecimento para as empresas. Certo. E tudo funcionava muito, né? Inclusive o transporte de pessoas, porque não tinha pavimentações, né? Não tinha rodovias. Era o auge mesmo, era a ferrovia. E era o Brasil inteirinho. Nós tínhamos intercâmbio. Aqui nós passava telegrama, o pessoal de despacho, né? Eles faziam despacho para o Brasil inteiro. Os calçados de Franca era tudo por ferrovia. E na época era tudo embalagem em caixas de madeira. Olha pra você ver, não era de papelão igual hoje não. Outra coisa muito interessante na época de Franca, aqui não tinha depósito de bebida. As bebidas vinham de Ribeirão Preto, né? E vinha ensacada. Já pensou trazer cerveja ensacada? Mesmo saco? Plástico? Saco. Não, nem plástico não é. Sabe aqueles sacos de... a gente falava estopa, que era o saco de café, carregar café. Então, e as garrafas eram dentro de umas palhas. Entendi. Era empalhada, mas só que depois a gente devolvia todo esse empalhamento para voltar a cerveja também. Entendi. O chopp, aqui em Franca, por exemplo, bebia pouca cerveja. Em casamento, que vinha era o chopp. Eu lembro de você me mostrar uma foto de como eram as chopeiras, A chopeira vinha o gelo com serragem, em saco também, de sacos de estopa. Nem tinha saco de plástico na época. Tudo era. Então vinha as bebidas, né? Ovos, nós também despachava ovos. Eles eram tudo dentro de umas prensas assim, ó. Aqui também tinha o Abude, a usina de leite, despachava manteiga, requeijão, queijo para aqueles restaurantes que ainda temos ainda lá em São Paulo, restaurante Fazano. Nossa, você vê o tanto de queijo, manteiga ia nos containers grandes. Nossa, era tudo por ferro. Galinha, nós despachava galinha para São Paulo, que não dá certo. Porque além do vagão do trem de passageiro, tinha um outro vagão que servia de correio, pequenas expedições e a parte do chefe de trem.
para ele conferir os trens, assim, era muito bacana. É interessante a gente ouvir, né, esse relato, porque hoje a gente não imagina, né, como que seria o transporte de, por exemplo, bebidas, né, se não fossem refratários, né, e Não caixas tinha. específicas, né, hoje a gente tem muita embalagem, né, feita de plástico, principalmente, que nessa época não existia, né. Era tudo de vidro, embalado em palhados. E né? retornava, tudo retornava para voltar. Para voltar também. Era muito interessante, porque, e outra coisa, né, nós despachava o café para Santos, de Santos vinha o adubo. Quer dizer, aproveitava o vagão para lá e trazia para cá. O adubo aqui para as fazendas, tudo vinha de trem também. Então, era bem utilizado. Nossa, é muito utilizado. O trem. E a pessoa viajava. Nós fomos uma vez num casamento, contar a historinha minha, né? Nós fomos num casamento de um primo em Penápolis. E nós saímos aqui, chamava trem rápido, tinha o trem rápido de manhã. Saía daqui de Franca às 5 horas da manhã, trem de passageiro. Aí nós fomos em Ribeirão Preto, baldeamos, na mesma Mogiana, para Guatapará, que aí nós entramos para a linha da Paulista em Guatapará, fomos até Itirapina, nós fomos, isso na Paulista, fomos até Bauru. Em Bauru a gente pousou, para no outro dia pegar a noroeste do Brasil, que hoje vai lá para Corumbá, região. E nós chegamos em Penápolis às 5 horas da tarde. Olha, nós saímos daqui às 5 horas da manhã, de um dia, viajamos o dia inteiro, pousamos em Bauru para chegar às 5 horas em Penápolis. Hoje de carro vai em 3 horas. Quer dizer, o asfalto tomou conta. Nessa época você já trabalhava no Mogiana? Não, aí eu era menino, eu tinha uns 12 anos Sei. por aí. Né? Você começou a trabalhar lá em 1953, Em 53, certo? É. Em 53. E qual que foi, assim, o progresso que você viu de quando você era menina e quando você começou a trabalhar lá? O que tinha mudado na estação? O progresso é assim, tão como é que é? Progressista, né? E foi indo, porque aí, por exemplo, nós começamos com as locomotivas a fogo, aí em 1960, 1960, já começou a chegar umas locomotivas diesel. Não era bem a diesel elétrica, era só diesel. Era menor, aí já começou a substituir um pouco das locomotivas Maria Fumaça. E aí foi o avanço, hoje, por exemplo, atualmente, já são umas grandes locomotivas diesel e elétricas, e elas andam um certo tempo, ela carrega os geradores e ela passa a ser elétrica. E essas locomotivas hoje, elas funcionam também sincronizadas. 3 locomotivas com um maquinista só. Então é onde tem esses grandes trens, né, com 70, 80 ou mais 100 de vagões, com essas 3 locomotivas. E na época da Maria Fumaça, portanto, lá atrás, a Maria Fumaça puxava 100 toneladas. Eram vagões pequenos, porque tudo, né, para dar o espaço para dar 100 toneladas. Já nessas locomotivas hoje atual, porque o próprio vai crescendo, hoje esses vagões são de 80 toneladas. E carregam hoje esse vagão de 80 toneladas em 8 minutos. E descarrega eles em 8 minutos. Por quê? Eles têm os graneleiros, que é umas janelas por cima, abre o salpão e carrega em 8 minutos. E para descarregar, eles têm embaixo um suspiro, puxa aquele ali, em 8 minutos descarrega um vagão. Porque a tecnologia também avançou muito. As ferrovias mesmo... 8 minutos, e quanto que era antigamente? 80 toneladas. Não, antigamente um vagão, o maior vagão era 36 toneladas. Então, mas quanto tempo demorava para carregar o vagão? Um vagão antigamente demorava o dia inteiro. A pessoa com o saco nas costas. E era tudo manual, né? Tudo manual. Era saco por saco, saco por exemplo. por saco ali. Para pôr, era 6 vezes 6, 36. Não, era menos. Os 36 já era o vagão maior. Eles demoravam, para carregar 2 vagões, demoravam o dia inteiro. Aí com as 40 toneladas. O Franca mais transportava era café na época? Não, calçado. Calçado? Muito calçado. E gado, aqui de Franca. Quando eu entrei na ferrovia, aqui na estação da Mogiana, tinha um curral. Aqui, essa rua que nós estamos nela, aqui é a Francisco Marques, aqui era a Estrada Boiadeira.
Então tinha o desvio com o curral, né? Aí chegava os caminhões com gado, punha no curral e ali punha tudo nas gaiolas. E os gados eram levados mais para onde? Ia para frigorífico, perto de Barretos. Perto de Barretos. Nossa, embarcou muito gado. E os calçados iam para onde? O calçado ia para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Não tinha um lugar outra que comprasse coisa mais. muito interessante, Karina, era circo. O circo vinha tudo pela Mogiana. Os elefantes naqueles vagões rasos. Naquela época podia transportar, né, animais para circo. Né? Hoje já é proibido. Não tinha outro meio de transporte, porque não tinha rodovia. Né? Então vinha os elefantes, aqueles vagões rasos, né? E o pessoal do circo vinha num vagão de passageiro. Chamava especial de circo. Né? Olha. E também outra coisa, nós transportamos muito também tijolo de rifaina, tijolo de mandiu. Na época também, por aí não tinha tijolo de cássia. Aqui não tinha rodovia para cássia, que conseguia transportar tijolo. Veio muito mais tarde. Era o tijolo de rifaina, de Tambaú vinha muita telha, muita manilha, né? Muita coisa. Então, nesses 33 anos que você trabalhou lá, você viu transportar praticamente de tudo. Tudo que a gente pensar era transportar. Inclusive o correio, né? Porque na parte do trem de passageiro, como eu te falei, uma parte era correio, outra parte era pequenos animais, depois o chefe de trem era repartido em 3 partes. E aí o correio aqui de Franca era muito interessante também. Você vê uma cidade igual a Franca, naquele tempo encheu uma carrocinha com um cavalo só. Um punhaço. Olha para você ver. E mais interessante, esse cavalo acostumou tanto fazer esse trecho da estação no correio, que ele aprendeu a fazer isso sozinho. Ele saiu, o carteiro que vinha pegar as correspondências na estação, punha lá no carro, soltava ele ia de ônibus, e o cavalinho entrava lá dentro do correio, até de fácil. Sozinho? Punha tudo sozinho, coisa muito interessante. Foi uma coisa muito interessante. Olha, que tinha nome esse cavalinho? Eu acho que tinha, mas não me lembro direito, não. O dono ele chamava Tite, o carteiro. Né? Sei. E você vê, e as correspondências, essas estações intermediárias que eram os correspondentes das fazendas. Então a estação ficava como um caixa, um correio. Recebia lá, tinha um lugar. E o pessoal, por exemplo, morava nas fazendas, escrevia as cartas aí para o Brasil inteiro, punha na estação, o trem passava, já levava as cartas. Então, por isso que o trem, na época, demorava, porque ele tinha da assistência a todas as estações, tanto para passageiro, né, porque todo mundo servia, era pela Mogiana, não tinha rodovia, né? Então, todo mundo viajava de trem, ninguém falava que demorava, porque não tinha outro. Não tinha também referência, né? Transporte que tinha, né? Então, mas depois foi surgindo, aí o que acontece? Nós perdemos os passageiros e nasceu a rodovia pela construção de Brasília, né? Que o proveniente disso aí foi tudo pela Brasília. E quando construiu Brasília, ela estava num cerrado, nem tanto. Quando começou Brasília, que não tinha rodovia, a Mogiana, nas oficinas da Mogiana, fizeram 2 composições, até te mostrei a foto. Uma composição saía de Campinas para Brasília, e a de Brasília saía para Campinas. 2 composições com locomotivas diesel, tinha acho que uns 10 vagões, né? Vagão, até para cadeirante tinha vagão, uma coisa, restaurante, vagão inteirinho de restaurante. Coisa mesmo. Vagão inteirinho, 2, 3 de leito, porque dava muito leito, né? Viagem longa. E, bom, aí o que acontece? Foi construído isso. Aí o asfalto foi ganhando campo. A indústria automobilística foi crescendo gradativamente. Então foi aos poucos, foi fazendo. Como cresceu a Mogiana aos poucos, a rodovia foi crescendo aos poucos também. Enquanto ela foi ficando só perto, assim, igual de São Paulo, né? O asfalto veio até Campinas, foi fazendo. Depois o asfalto veio até lá perto da Americana, depois veio até Ribeirão Preto, né? E vai indo. Quando chegou aqui em Franca, já tinha ônibus, já produzindo ônibus, já estava produzindo caminhão. Quer dizer, quando chegou em Franca,
a indústria automobilística estava bem reforçada. O dia que o Cometa chegou aqui em Franca, aquele dia, da dia para frente, nós não vendemos mais uma passagem para São Paulo, nem para Campinas. Quer dizer, eu até brinco muito, que não foi a ferrovia que acabou com o passageiro, foi o ferroviário que deixou de viajar. Porque ele procurou uma coisa melhor. Mas se o senhor fala melhor assim, em que sentido? Ué, porque era mais tempo, rápido? É isso. No tempo, rapidez. Então vamos lá. Daqui para São Paulo de trem, quanto tempo era? Então, mas acontece que o ônibus, ele não tinha nenhuma estação para parar. Ele só ia parar em Batatais, uma paradinha de 5 minutos. Depois ia parar em Pirassununga, mais 5 minutos e pum, para São Paulo. Quer dizer, a 100 por hora, 80 por hora, ele tinha de ganhar campo. Ele tinha chegava lá em 5 horas. Agora, se o trem não tivesse nenhuma estação para parar, não, vamos sair daqui, parar em Ribeirão Preto, Casabranca e São Paulo, e Campinas, ele ia com 6 horas também. Se a gente for ver, né, era uma época de progresso, né? É. As pessoas queriam progredir, né? E o tempo era algo importante, né? Só então, que a ferrovia foi feita na época para servir todo mundo. E o rodoviário não foi feito para isso. Ele foi feito com entusiasmo de transporte. Ele não foi feito para servir localidades. Foi servido só assim, do interior para a capital. E nós não, na ferrovia nós foi implantada para servir todo o município, o Brasil inteiro. Certo. Teve essa diferença também, né, Karina? Me fala agora, seu José, como que eram dentro dos vagões? Eu quero saber, por exemplo, tinha o vagão de luxo? Sim, como que então, funcionava? Os isso. barões do café viajavam? Me conta como é que funcionava então, isso. Acontece o seguinte, o vagão de segunda, os assentos eram de madeira. Então vamos lá, começa lá da frente. Conta como que é a composição de um trem. Então, a composição de um trem. Locomotiva. Que é onde vai o maquinista. O maquinista. E o folguista. E o foguista. O folguista. Aí depois. O foguista é o que vai colocando. No tempo da Maria Fumaça. Colocava a lenha. para na poder... fornalha. Tá, né? fornalha. Aí depois vem o primeiro carro, que tem 3 repartições. Um carro só, com 3 repartições. Correio, pequenas expedições, que é bagagem, né? Mala, pequenas coisas. E uma outra parte que é do chefe do trem, que ele tem ali como um escritório dele. Aí, porque ele já sai dela e já entra nos vagões. Aí depois o primeiro vagão é o de segunda, que é banco de madeira, mas tinha um privilégio, esse banco, ele virava. Se o trem ia para frente, ele virava para o banco. Então ele virava tanto de um lado quanto para frente ou para trás, porque você não tem que viajar de costas. Aí depois vem o carro de primeira. O carro de primeira, banco estufado, tudo de palhinha, um pano, uma toalhinha em cima, umas luzes mais bonitas. Depois vem o carro do restaurante, né? Um carro com mesa, servia café, a coisa que a pessoa pedia lá, o garçom. E qual que era o prato principal que servia no restaurante do trem? Tinha variado. Tinha muito, igual um restaurante mesmo. Tinha muita variação. Não tinha assim um prato que as pessoas mais gostassem? Não. Sim, assim, o mais comum, né? Como é que fala assim? O mais comum é um tradicional? É um tradicional, a maior parte é aí. Porque dentro do trem não tinha condição de levar muita coisa mesmo, né? Sei, mas tinha o prato do dia, que eles falavam lá. E depois vinha o carro de leito, que aí o leito era muito bonito, era cabine individual. Cada cabine tinha 2 leitos, um embaixo e um em cima. Ele tinha uma parte de lavatório que ele era embutido. Você puxava ele, vamos pôr que aqui seria o leito, ali você puxava ele, vinha o lavatório, aqui você apertava com o pé, saía a água aqui na torneira. E a luz, ele tinha luz individual. Se, por exemplo, o leito de baixo está lendo o jornal, ele só lê para ele mesmo. Se o de cima estava lendo, também vinha o foquinho para ele ler o jornal. Então, peraí, era como se fosse uma beliche? É uma beliche. Cima e embaixo? Esses eram leitos, né, de 2. E tinha as cabines,
cabine era 4 leitos. Vamos para uma família que queria todo junto. Sei. Tinha duas beliches. Aí ficava uma cabine, daqui e de cá. Ficava Sim. 4 camas. E muito bem, a luz muito bonita também. E Aí o para banheiro? esse carro, aí tinha o banheiro também. Banheiro em cada vagão? Em cada... Não, aí cada vagão. Por exemplo, o vagão leito tinha um guarda exclusivamente para Pra olhar ele. a turma que dorme ali. E um banheiro na frente e um outro banheiro atrás, na frente, um de cada Sei. lado. Ali tinha 2 banheiros para senhoras e para cavalheiros. Cavalheiros, né? Então tinha também isso aí, muito bem bolado. E cada cabine tinha seu lavatório. Vinha toalha, vinha tudo também, tudo bonito, muito bonitinho. Era muito legal, tudo carro importado na época, né? Porque o Brasil não fazia nada. Uns carros ingleses, muito bonitos, da época, né? De madeira, mas bonito. Então, e assim era a Franca, né? E o Brasil inteiro era assim, mesma coisa. E você viajou em todas as estações? Você visitou todas? Toda a estação, não, porque é muita, né? Mas eu viajei muito. Por exemplo, aqui eu fui muitas vezes em Uberaba, de trem por aqui, que é muitas estações também. Daqui para Ribeirão Preto, daqui para Campinas, né? Viajei, né? E outra coisa, esse foi os primórdios passando por Franca. Depois, uns anos, não sei quantos anos, não me recordo, se uns 20 anos, aqui em Garapava, São Joaquim da Barra, começou uma plantação muito grande de algodão, dessas coisas. Aí a Mogiana fez um ramal, saindo de Entroncamento, que é uma estação para cá do Rio. Não sei se você conhece ali. É uma estação assim, triângulo, Peraí. Perto. chama Entroncamento. Tem o Rio Pardo Sei. e tem a ponte ferroviária que vem ali. Você fala ali para a região ali de Delta? Não, aqui em Ribeirão Preto. Ah, você está falando para cá. Aqui em Ribeirão. Ah, tá. Ali pegaram. Não é Jaguariúna, não. Não, Ribeirão Preto. Tá. Tem Ribeirão Preto, vindo para Franca. Ah. Tem Ribeirão Preto, Barracão, que é dentro de Ribeirão. Depois tem uma estação alta. Aí tem o Rio Pardo. Certo. Passa o Rio Pardo, pertinho do Rio Pardo, assim, uns 50 metros, tem uma estação ali que chama Entroncamento. Essa vinha para Franca. E desse entroncamento saiu um ramal, chamava Ramal de Igarapava. Ele só até Igarapava e voltava. Ele morria em Igarapava. Foi para servir aquela região. Aí passado mais, foi em 1928, por aí, ou 29, eles fizeram a ponte de Delta, que não sei se chegou a passar nela, Sim, passei. né? É uma ponte ferroviária de passado naquele tempo, ela era rodovia e ferrovia. Hoje eles falam ponte da Estrada Velha. A Estrada Velha. É. Então ela servia ferrovia e rodovia. Então ali tinha uma estação de Delta, do lado de Dian, e a de Coronel Quito, do lado de cá, do estado de São Paulo, e Delta do lado de Minas. Então essas estações eram para controlar o tráfego entre trens e caminhões. Aí passei muitas vezes para em Uberaba também. Certo. Então, também. Aí que fez um avanço nessa ponte de Delta para chegar até Uberaba. Aí chamou o ramal de Igarapava. Mas o tronco mesmo, o primórdio era Franca. Também tem essa história. Né? Eu visitei algumas dessas estações na época que a gente estava desenvolvendo o projeto para revitalizar, né, a estação aqui de Franca. E fui junto com o Ademir, né? Nós fomos lá e protocolamos na época um ofício, né, ao presidente da Associação das Estradas de Ferro, pedindo para trazer de volta, né, a locomotiva de Franca. Então, a história da locomotiva de Franca tem uma história mesmo, porque ela estava aqui no Parque Fernando Costa e com a vinda da ferrovia da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF, que o Ademir foi até diretor dela, que foi muito empenho dele também de trazer essa ferrovia, implantou ela, que é no Vale do Bom Jesus, né? Estava funcionando, que era uma beleza a ferrovia, né? E aí resolveram, porque lá tinha um depósito de mecânica em Chapadão,
para dar assistência às máquinas e vagões da ferrovia lá. E aí, vamos levar essa locomotiva nossa aqui, lá para Chapadão, que vão fazer a retífica dela e ela vai funcionar novamente. A intenção foi boa. A bomba Rochefer ia dar a caldeira, o outro fulano aí e tal ia dar outra parte, ia para pôr ela funcionar. Mas, infelizmente, houve um acidente, uma tromba d'água perto de Pedregulho, inclusive eu tenho foto. Perto de Pedregulho, o viradouro da locomotiva de roda estava em Pedregulho. E a composição ficou para o lado de Chapadão, foi a sorte. Aí o trem começou a fazer o sistema lá de Chapadão a Rifaina. Que Rifaina ficou uma belezinha, porque a estação primitiva está dentro d'água, você sabia? A estação da Mogiana, minha primitiva, está dentro d'água lá. E aquela da ferrovia, que o Quercia que assumiu a responsabilidade daquela ferrovia, e a empresa que reativou tudo ali, porque chegou a arrancar todo o trilho do tempo da Mogiana. Aquilo ali foi reposto, tudo novo, né? Retificou a estação de Chapadão, a de Gaçaba, e fez a réplica lá em Rifaina. Então quer dizer que aquela parte lá onde tem a represa, a estação está lá de baixo? Está lá de baixo, a primitiva. Aquela que tem lá da ferrovia, aquela é uma réplica da de baixo. Nossa, foi construído eu não sabia disso. E aí ficou muito difícil, porque lá, mas turismo para criança, tá? Para ir em Chapadão, pegar esse trem, ele ia de frente, depois tinha que voltar de marcha ré, porque não tinha onde virar a locomotiva. O viradouro estava aqui em Pedregulho. Na época, o prefeito lá era pai do que está lá atualmente hoje. E nós fomos lá conversar com ele, foi eu, Ademir, né? E eu também fazia parte aqui da ferrovia. Aí nós fomos lá, já tinha desativado a Mogiana, já era FEPASA, quando fez aquilo lá. O prefeito, não vou mexer com isso não, porque isso é da Mogiana, não vou mexer com essa coisa da Mogiana. O que ele tinha que fazer? Simplesmente pegar o trator da prefeitura e juntar a terra lá e pôr no nível outra vez, porque a chorrada levou a terra e os trilhos ficou no ar lá. Ele deu essa assistência, não deu. Aí ficou aquela dificuldade lá para esse trem trafegar. Aí o que a associação pegou, fez? Estava dando prejuízo, o Ademir tirava dinheiro do bolso dele para ajudar lá. E tem gente ainda que fala mal, né? Bom, deixa para lá. Aí então, a associação pegou e levou tudo embora. E nessa levada de embora, nossa locomotiva foi também junto. E está dando uma mão de obra danada para trazer ela, porque eu não sei no meio da história aí, eu não sei quem aí, que deu ela para outro, um deputado, não sei quem aí. E tá lá, eu tenho todo aqui o sistema dela, está no meu celular aqui, porque o presidente lá da associação é amigo da gente, muito, né? O Gazeta. Já mandei escrever para ele, já mandou responder, já passei para o doutor, aí o prefeito, né, Alexandre. Ele está tudo por dentro lá, de toda a situação. Falou, mas está num processo danado, Karina. São burocracias políticas, né? A política, ela traz muito avanço, muito progresso, mas às vezes ela travanca as coisas e ninguém consegue resolver, né? Está tudo certinho. Aliás, essa locomotiva está lá ainda. Porque o Gazeta me falou, não, ela está aqui. Nós visitamos ela lá, ela está entre Jaguariúna, lá naquele... como é que chama? Vocês falam lá, né? A gente até apelidou, o pessoal lá falava cemitério das locomotivas. A associação, ela vai pegando essas doações e vão vendo as que elas estão, e eles retificam. Vagões. Eu tenho até um vídeo da ETV de Campinas, que tem lá até uma reforma de um vagão e tal. Muito bacana, não sei se você tem ele. Se não tiver, eu posso te passar para você ver esse vídeo. A reforma que eles fazem. Pega os vagões azerados e fica bonitinho outra vez, né? Eles têm um capricho muito grande. E é tudo
pessoas que gostam dão ferroviário, que gostam da ferrovia e se dispõem até a trabalhar de graça. Tem muitos fã-clubes, né, de rodoviários, ferroviários, as pessoas gostam muito, né? Hoje tem pessoas que colecionam, né? Então, infelizmente, eu acho que foi a Mogiana... Um trenzinho aqui. Foi perdendo o transporte passageiro, mas assim, a escala do transporte pesado continua, cara. Sim. Continua ainda, por exemplo, aqui no ramal de Garapava que a gente fala, até hoje, todo o transporte de trigo que vem de Santos para Uberlândia, porque Uberlândia tem os moinhos, né, que distribui farinha. Esse trigo vem tudo pelo trem. Então, combustível. Eu estou ouvindo você falar, soja, né, que as ferrovias continuam. E a gente está falando aqui com um público infantil, né, infanto-juvenil, e tem muitas crianças hoje que a gente pergunta, eu visito muitas escolas que nunca andou de trem, e não sabe o que é um trem, nunca viu, né, pessoalmente um trem, mesmo muitas cidades das quais eles moram, né, onde existe até uma estação, mas não está desativada. E como que é fascinante, né, o trem para o universo infantil, né? Eles ouvirem aquele apito, né, o barulho, né, ver as rodas, né, aquelas engrenagens, né? Eu já tive a oportunidade de levar a minha filha, que tem 2 anos, para andar de trem, e ela nunca se esqueceu. Então, tem Jaguariúna, né, que faz passeio, tem ali em Ouro Preto e Tiradentes, também já fiz ali também. Já fiz aqui no sul, no outro sul de Minas Gerais, ali na Águas, que também tem um trem muito bonito. Fiz lá no Rio Grande do Sul, também de Garibaldi, Passa ali na aqui região, passei né? também muito bom. Bento Gonçalves, aquela Bento região. Gonçalves ali, tá. Já eles vão servindo vinho, música. É muito bacana. É uma grande oportunidade, né? Você acredita que as ferrovias para o transporte de pessoas vão voltar no Brasil? Vai, eu acredito que vai. O Brasil é um país que está em crescimento mesmo, né? Você vê hoje o progresso do Brasil, cidade brasileira aqui são grandes. Você vê cidade do interior, por exemplo, Franca, é uma cidade bonita e grande, é Ribeirão Preto, né? Rio Preto, e assim o Brasil inteiro, né? São cidades. Então, o avanço ferroviário, com a tecnologia de hoje, não tem, o investimento vai ser ferroviário mesmo. E bonito, viu? Porque vai entrar no trem bala direto. A gente vê muitos projetos tem aqui, seu né? trem bala, porque aqui não vai voltar o trem bala. Claro que se veria numa outra fase, né? Os trens aqui no Brasil. Que o meu pensamento, assim, hoje é esse, do trem bala futuro, como há 10 anos atrás, antes de acontecer a Mujana acabar, e acabou, porque houve um crescimento também muito grande da ferrovia, né? E as novas locomotivas, novos vagões, uma expansão muito grande. A gente tenta imaginar, né? Não estava lá nessa época, mas fico pensando, né? Se você tem uma oportunidade de chegar mais rápido em algum lugar e você não tem uma referência, né, de que o tanto que seria impactado, né, a parte, né, econômica e cultural, né, do nosso país sem as locomotivas, né, sem as estradas de ferro. Então a gente para e pensa, né? Hoje acho que talvez poderia ter sido as duas coisas incentivadas, né? Só que investiu-se tanto, né, na pavimentação, nos veículos automotores, né? Então, o Brasil tem uma história completamente diferente de todos os países. Porque a Inglaterra, por exemplo, foi a que implantou a ferrovia no sul, aqui na América do Sul. A parte do sul do Brasil foi os alemães. E a parte aqui de cá foi os ingleses. Os telégrafos nossos eram de Liverpool, da Inglaterra. Caixa d'água, o centro industrial lá de Londres era em Liverpool. E vinha tudo lá de Liverpool, isso aí. Telégrafo, staff, que é os aparelhos com circulação de trens, vagões, locomotiva. Quer dizer, eles se implantaram. Hoje eles estão fazendo isso lá. Eles não mudaram uma capital.
eles andaram junto entre a ferrovia e a rodovia. Exatamente. Porque eles são incentivador. Agora nós não. Nós tínhamos uma ferrovia implantada para servir. Ela ficou estabilizada. É triste a gente pensar, né, que se destruiu alguma coisa para construir, outra. outra, né, em vez de manter ambos, né, Então, incentivar seria ambos. isso que tinha que ser importante. Né, assim, a gente entende, né, e tenta, né, entender. Mas um país E pensar com a cabeça, né, Mas um país em do desenvolvimento progresso. é assim mesmo, é assim. Mas assim, hoje a gente vê, né, nossa, eu viajo bastante em rodovia e eu vejo o quanto que hoje seria importante, né, se a gente também tivesse, né, um transporte de cargas, né, mais ativo, né. Você vê, eu tive nas lá. ferrovias, né? Porque às vezes as rodovias elas não aguentam, né? A pavimentação direta tem que ficar trocando asfalto, né? E sem contar o tanto que é também para os caminhoneiros, né? Puxado, né? Fazer às vezes assim levar uma carga tão longe, né? E interessante que na época mesmo assim da ferrovia e poucas rodovias, por exemplo, para entrar para Mato Grosso ali, Campo Grande, a Mujana tinha os vagões prancha e eles aqui em São Paulo põe o caminhão carregado lá para Campo Grande para frente, lá, né, Corumbá, não sei. E ali eles punham nesses vagões e até num certo lugar de trem. Depois o caminhão ia pro chão. Teve esses transcaminhões aí também na Mujana. Teve. Mas ferrovia. A gente pensar em tudo, né? Na parte ambiental. Mas só que isso aí parou no espaço. Na parte do nosso meio ambiente, né? Quanta poluição, né? Que a quantidade de caminhões, né? Emitem, então, né? eu penso, igual eu estive lá fazendo aquele passeio lá no Eurostar, lá naquela ferrovia, né? Que passa debaixo do mar. Então lá tem o transporte rodoviário, circula tudo lá também. Só que eles vai tudo dentro de gôndolas para passar lá, não vai assim, rodando dentro do túnel. Eles vai tudo dentro de vagões. Os vagões próprios para passar o Canal da Mancha lá. Né? E o tanto de caminhão. Aquilo é grande, mas é grande mesmo o movimento. Coisa de louco. Então ali está misturado o passageiro e o carga, é o que você fala. Por exemplo, lá em Londres, nós andamos para todo lado, de metrô, disso, daquilo. Você não vê ninguém atrapalhando o outro. Você nem, quase que você não vê que tem trem, aquelas grandes estações ferroviárias, parece estação de ônibus. Ali está assim a estação aqui, ó, tem para cá, tem tudo assim. Tá, aí a estação está aqui, ó. Você já esteve lá? Em Londres, eu já tive uma vez. Você foi naquelas estações ferroviárias? Não Coisa fui. mais bonita, grande. Então aqui é a plataforma aqui, e aqui é os trens, tá tudo encostado aqui. Eles vai para fulano, como se fosse ônibus que ia sair da estação da Mujana para Capelinha. É assim. Assim, realmente, né, o progresso ali é importante, mas a gente, eu acredito que perdeu, eu também penso assim, né, na perda que nós tivemos em não conservar as nossas ferrovias, né? A nossa montadora de automóveis, a indústria automobilística, às vezes era assim também muito de repente. Por exemplo, não deu tempo assim de conciliar a ferrovia com a rodovia, né? Porque um foi ganhando um campinho produzindo, o outro não se aproveitou para... Teve melhoramento na ferrovia, mas não foi o satisfatório. Mas sabe o que eu penso, seu José? É que, né, naquela época não tinha comparação. Tudo era tipo assim, estava começando os veículos automotores, né? E imagina você poder fazer algo tão rápido, a pessoa de certo pensou, né? A cabeça daquela época. Né? Não dá para a gente ficar com uma coisa tão lenta, sendo que a gente tem uma coisa melhor, né? Então, foi substituindo pela necessidade, né, de crescimento e desenvolvimento. A implantação da ferrovia. Olha bem que situação difícil também foi na época. Não tinha maquinário suficiente. Eles precisavam de água e de lenha. Não é isso? Aí muita gente fala assim, mas até te critica, né? Nossa, a ferrovia, acho que foi o doutor Cobra que fez ela. Não sei se você escutou chegar a isso. Não. Por quê? Tinha muita curva. O que eles faziam? Eles não tinham sistema de rampa, porque aquelas locomotivas com as braçagens, não podia fazer.
Então eles tinham que fazer uma curva bem grande. E para fazer essas coisas, eles tinham de aproveitar a montanha aqui, cortando a montanha aqui, e já pôr a linha aqui liberando. Do lado de baixo, você pode ver onde corria a ferrovia, do lado de baixo tem um córrego, um rio. Porque aquele, me parece uma média de 4 mil a 5 mil funcionários fazendo a linha. Jogava, desbarrancava aqui com picareta, pá, e já ia jogando os dormentos, já ia jogando a linha para ter avanço rápido. O avanço foi má. E aqueles 4, 5 mil pessoas trabalhando, precisava de 10 pessoas para buscar água para eles beber. E onde que eles iam buscar? No córrego, no rio. Olha que situação. É. Aí, e outra coisa, eles tinham de planejar também onde ia fazer a estação, porque ali eles precisavam ter uma caixa d'água. Mandiú, por exemplo, tem 2 caixas d'água. Restinga não tem nenhuma, por causa da situação. Restinga não tinha onde puxar uma água. Mandiú tem. Boa Sorte. Olha que dificuldade que eles tinham de ter. Depois eles tinham que comprar cerrados e cortando cerrado, né? Para poder ter lenha para queimar essas locomotivas. Não, realmente, assim, a gente deve muito, né? Muito. Os desbravadores, né? É uma história bem bacana para contar mesmo para a criança. Construíram, né, as ferrovias. Eles verem a dificuldade que foi também. Não, imagina, né? Sem muita estrutura, levar esses maquinários, que jeito que levava, se também não tinha, né, como levar. Era tudo na picareta. Realmente. Picareta. Seu José, então vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre a Mogiana, alguma coisa que aconteceu que você se lembra. Vamos rememoriar alguma situação que aconteceu lá, que foi um fato inusitado. O que você pode contar para nós? Então, na minha época, que eu estava até no plantão, houve um incêndio de um vagão, né? E esse vagão ele estava carregado com tambores de gasolina, formicida, tudo que era inflamável vinha num vagão separado. Era tudo organizado. E esse trem chegou, era 11 horas da noite, vindo de Ribeirão Preto, foi encostado na marquise lá de descarregar, e um funcionário foi conferir lá para ver se estava tudo certinho, os vagões, lacre, que era tudo lacrado. E naquela época usava o lampião também, não tinha lanterna igual hoje, era lampião com lamparina de querosene. E o vagão de madeira, locomotiva a fogo, e ela soltava muita fagulha. E, coincidentemente, essa fagulha deve ter entrado perto por aqui, numa fresta ali que o vagão era que elas estavam encaixadas, numa fresta ali ela encaixou e começou a provocar um incêndio também. E também, ali não foi bem esse caso, era, do incêndio da fresta foi outro. Aí o chefe, o funcionário foi lá conferir o trem, e ele como estava, e esse tambor estava merejando gasolina, esse foi outro caso. Ele estava merejando gasolina e o fogo pulou do lampião para o vagão. Entendi. Aí foi merejamento de gasolina, porque quando a gasolina está assim, ela solta, ela vaza. Certo. Ela mereja, vaza, né, a pressão do gás. E aí precisaram entrar com essa locomotiva e desengatar o vagão, levar bem distante, e aquilo queimou tudo. Desengatou o vagão pegando fogo. Pegando fogo, já com a parte, né, pegando fogo. Ainda deu tempo de arrastar ele bem longe ali pro lado do Pasquino, por ali. E ele foi estourando, né? Cada tambor daquele estourar parecia o fim do mundo. E esse vagão estava perto da cidade? Pertinho, como é que era? Ele estava, assim que ele começou, ele estava perto na marquise ali para descarga, no armazém. E estava perto também, né, em frente à estação, tinha um cinema cheio de gente. A Franca inteirinha apareceu aí, mas naquele tempo não tinha bombeiro, né? Apareceu uma meia dúzia lá com extintor, mas naquele tempo nem era obrigado a carregar extintor. Era o Cine São Luís? Não, era o Cine Santo Antônio. Santo Antônio, o da estação? Da estação, estava ali em frente. Mas graças a Deus deu tempo de correr com esse vagão. Aí ele ficou bem distante lá, para o lado do Pasquino. Ninguém se machucou? Ninguém se machucou. E o vagão salvou? Nada, queimou, ficou lá só na ferragem.
Estourou cada vagão, cada tambor daqueles que estouravam, que acho que eles estão procurando a tampa dele até hoje. Nem sabem onde foi aquilo. Parecia o fim do mundo, assim, ó. A Franca inteirinha apareceu na estação. Isso era 11 horas da noite. Que interessante. Agora o outro da Fresta foi despachado uns colchões daqui para Cristais. Até foi muito interessante, porque o telegrafista de Cristais, ele pôs que nas curvas o vagão sanfonou. Porque ele, né? E não ele fazia sanfona assim, né? São todos encaixadinhas madeiras. Deve ter. E entrou uma fagulha e os colchões de capim. Naquele tempo usava colchão de capim. Né? Pegou fogo nos colchões, no vagão, queimou tudo. E o telegrafista de Cristais saiu também, porque ele pôs lá que foi uma fresta que abriu e tal. Tá, essa o senhor não presenciou, você só ficou sabendo. Tá, e aí no caso, esse vagão também pegou fogo inteiro? Queimou muito. Né? E eles tiveram que tirar, ele descarrilhar, como é que funciona? Não, fica na linha mesmo. Mas depois só tira as partes de ferragem dele. Tá. E ali não toca em cima. O fogo não alastra para os outros, não. Vocês conseguem contornar a situação. Então, pega ali, larga ali. E sempre tem alguma coisinha assim pequena. Né? Certo. Algum outro fato? Já apareceu algum fantasma à noite? De fantasma também tem, porque tinha muito telegrafista danado, né? E ele falava, batia lá no telefone, não sabe de onde que era, né? Meia-noite, porque era plantão, né? Isso tudo era plantão. O cara tá no plantão lá, fazendo plantão, e batendo, eu sou uma arma de fulano e tal. Hoje eu tô aqui, né? Tô mandando essa mensagem. E tinha gente tinha medo, não tinha nada, brincadeira. O outro falava, então encontrou outro fantasma, tem outro aqui também. Então quer dizer que eles pregavam peças em Morse. Nós brincava muito também, assim, né? Porque a gente conversava no telefone, igual tá aqui mesmo. Sei. Boa tarde, bom dia, boa noite. Entendi. Era o WhatsApp da época. Conversava tranquilo, batia papo. Brigava também. Ixi, dava cada briga. Brigar no telefone é interessante. Né? E outro dia eu tava brincando, eu falei assim, eu trabalhei 30 anos na minha profissão, sem abrir a boca, né? Sem abrir a boca e só com lá, como é que é? Eu não abria a boca, né? Porque eu só transmitia com a mão, não conversava com ninguém, só aqui. E doía a mão de trabalhar com engraçado, tinha gente que às vezes pegava assim, mau jeito. Eu não. Nem no lápis, olha que eu escrevi muito. Não peguei nada, graças a Deus. Nem as mulheres, não. O senhor pode, assim, dizer que o senhor gostava dessa profissão? Era uma coisa que o senhor gostava de fazer? Gostava. Também fui entusiasmado muito por um tio que também foi telegrafista. Depois ele foi chefe, que era irmão da minha mãe, né? Também ele me incentivou muito também na época. Me deu apoio, né? A gente era menino, né? Assim. Quando você era pequeno, você imaginava que você fosse trabalhar no trem um dia? Não imaginava. Você tinha alguma outra vontade de ser outra coisa? Tinha. Minha paixão era ir para a aeronáutica, né? Isso na época de menino, morava em Mandiú. Na época, a gente morava em Mandiú e vinha fazer o 4º ano em Restinga. Viajava o ano inteiro de trem. Vinha na Restinga, voltava de trem, vinha e voltava. Vinha no sábado e domingo. Né? E um colega meu, o pai dele também era ferroviário, da parte das conserva dos trilhos, assim, da conservação da linha, e ele se entusiasmou também de ir para a aeronáutica. Ele foi. Hoje ele está vivo, já aposentado, ele é coronel, ele é engenheiro, tudo aposentado. Formou tudo na aeronáutica. E eu tinha muita vontade, mas minha mãe não deixou, porque naquela época era por volta de 45, que era a guerra a guerra da Alemanha. E a guerra era muito propagada naquela época, igual hoje, né? Aí minha mãe falou, não, mas de jeito nenhum, sei lá, você vai. O colega foi, né? Até ele poder passar aí, a gente bate papo. Qual que era o nome da sua mãe? Rosa. E do seu pai? Garibaldi. Garibaldi.
verdade. Certo. Você falou que você nasceu aqui, próximo a Franca, né? Em Restinga. Restinga. E você morou lá até qual idade? Meu pai casou, ele entrou na ferrovia em Restinga. 1 ano, ele pediu a remoção para Mandiu, que a família dele morava tudo lá em Mandiu. Pai, Certo. mãe, meu pai, meus avós. Aí pediu, falou, aí lá nós ficamos até, eu tinha até 14 anos, quando viemos para Franca. Aí de 14 anos, foi em 52, parece, né? Certo. E aí fiquei entrando, praticando a mujana mesmo. E aí você construiu sua vida em Franca. Ah, graças a Deus. E fala... Fui substituir em Tambaú, assim, nas férias, né? Fui em Tambaú, eu fui substituir em Domingos Vilela, fui substituir a Pedregulho. Inclusive eu fechei Pedregulho em 73. 10 anos mais tarde, Franca, Você fechou 83. Pedregulho foi em 73. E aí tem uma história também que eu estava quase para aposentar, porque aqui só estava eu e ainda tinha o chefe também, um chefe titular. E eles mandaram eu substituir perto de Uberlândia. Aí naquele tempo já não corria trem aqui em Franca, né? Porque eu fico 5 anos fechado, mas foi antes dos 5 anos. E para substituir, como é que a gente sai daqui de Franca? Num lugar, numa estação, a gente chamava sempre estação de mato. Estação de mato é aquela que não tem nada, só tem estação. Sei. Aí você não pode recusar a ordem, né? Eu falei assim, me manda então uma condução para me levar as coisas, para uma cama, um colchão, umas utensílios para fazer comida, porque eu tinha de fazer comida, coisa que eu nunca fiz. E quanto tempo você ia ficar lá? Ia ficar 1 mês. Só que no dia de folga você podia vir. Mas vir com o quê? Não tinha trem, né? Tinha trem assim, de Uberaba para lá. Nessa época né? o senhor já tinha constituído família ou ainda? Já estava com os meninos. Bem antes, quando eu estava com os meninos, estava aqui, estava fazendo grupo. Me ofereceram chefia, acho que eu estava com uns 10 anos por aí de ferrovia. Eles me ofereceram chefia. Mas a chefia naquele tempo era justamente a estação de mato, sem recurso nenhum. 1 homem e 4 mulheres, a minha família, né? São 4 filhas? 5. 5? 4 mulheres e 1 homem. 1 homem e 4 mulheres. Sim. E eu falei, como é que eu vou, essa meninada tudo, como é que eu vou para esse lugar aí, né? Aí eu agradeci a oportunidade e tal, e ficaria por uma época, né? E nesse meio de tempo, fiquei só aqui em Franca mesmo. Aí nessa época eles mandaram substituir lá perto de Uberlândia, na estação, antes de chegar em Uberlândia, Sobradinho chama. Aí o que eu fiz? Peguei o ônibus, fui a Uberaba, fiquei o dia inteiro em Uberaba, inclusive morava lá. Meu irmão faleceu, já há uns tempos, mas tem meus parentes lá. Aí eu fiquei na casa desse irmão, às 20 horas foi o trem que ia para Uberlândia. Aí peguei o trem, cheguei lá nesse Sobradinho, lá quase mais de meia-noite. Aí o telegrafista que estava substituindo lá era de Uberaba. Eu pus a mão na tela, rapaz, você veio? Eu falei, uai, tem de cumprir ordem, né? Falei, o que nós tem aí? Que cama que nós tem? Comida? Ih, rapaz, minha comida vinha pelo restaurante mas ele não tá vindo só ter Uberaba pra cá, ele não tá vindo. A minha mulher tá mandando comida pra mim. Falei, então tô perdido aqui. Essa era uma estação de mato. Estação de mato. Aí eu falei, e a cama? Eu falei, a cama, eu tô dormindo nessa prancha aqui, ó, que eu tenho problema de coluna, eu não tenho jeito, eu tenho que dormir numa prancha mesmo. Mas peraí, aí você ia trabalhar da meia-noite até que horas? O dia inteirinho. O dia inteiro? Você ficava, dormia lá na estação? Não, dormia na estação, comia na estação o dia inteiro. Não tinha. Tá vendo, gente? Hoje nós temos nós temos telefone, internet, né? Pede as coisas pelos aplicativos de comida, né?
Aquela época não tinha nada, era estação Nada de disso, mato. não. Cheguei lá, eu fui de cama. Não tinha Tem telefone. nada, um telefone era Né? da estação, mas só falava por É, ali. mas ia ligar pra quem? Pra quem? Quem que ia entregar uma comida pro senhor, né? À meia-noite, no meio do mato, No meio do mato. né? Aí cheguei lá e fiquei conversando, que era até no outro dia lá batendo papo e tal. E aí, mas e aí, não comeu aí- nada? Mas que não tinha nada. Nossa. Aí não tinha uma venda. A única coisa, aquele dia até estava uma luz tão bonita. Ainda saiu lá no quintal, que ainda tinha desativado aquilo, mas tinha a casa do chefe. Aí nós fomos lá beber água assim, ó, na torneira lá, né? E conversando lá e tal. Eu falei para ele, ó, escuta aqui, ó, manda um telegrama, porque eu não podia mandar. Aí eu não tinha assumido. Falei, ó, manda um telegrama pro distrito de Uberlândia, que eu vou voltar amanhã de trem. Não vou ficar aqui, não. Vou voltar. Aí ele pegou e falou, e Bosco, mas vai dar problema. Eu falei, não tem problema, não. Pode, eu não tem nada, o que eu vou fazer aqui? Não tem estrutura, Não tem né? estrutura nenhuma. Aí ele pegou, Uberlândia lá, disse, não autorizou. Mas eu falei, eu vou largar a estação abandonada. Vai ficar abandonada aqui, porque o telegrafista, ele estava recuando, já vencendo o prazo dele para vir para Uberaba, porque ele era de Uberaba. Aí Ele não queria que o senhor fosse, que ele queria que o senhor sumisse para ele poder ir, né? embora, No outro dia cedo passava o trem de passageiro lá e eu ficava lá vendo navio. Falei, o quê, meu filho? Sem água, sem comida, nada, sem lugar para água ainda dormir. tinha. Já não tinha Água tinha, beber na mão, né? Aí eu peguei e falei, tá bom. Peguei o trem, o guarda veio, eu precisei pagar a passagem, que eu não estava autorizado. Paguei a passagem de Uberlândia a Uberaba. Cheguei em Uberaba, né? Fui lá na casa do meu irmão. Comeu. Passei o dia lá, segunda-feira, porque eu fui, acho que eu fui num domingo para lá. Passei, fiquei o dia inteiro lá em Uberaba, peguei o ônibus para Franca. Chegou aqui em Franca, aí nós temos o distrito de Ribeirão Preto. O distrito de Ribeirão Preto não deixou eu entrar em serviço. Você tem de voltar para lá. Olha que maldade, hein? Isso eu tinha quase 25 anos de ferrovia. Não era um ferroviário que entrou ontem, não. 25 anos. Aí eu peguei, não pode entrar em serviço, tudo bem. Mas eu tive tanta sorte que eu tinha um telegrama em Franca que eu tinha de apresentar na quinta-feira daqueles enrolar, nos recursos humanos para fazer o exame funcional. Falei, mas deu certo. Aí eu peguei e tirei cópia de todos os telegramas que o chefe daqui, porque eu não podia passar. E eu passava o telegrama, mas não podia escrever ele. Aí peguei, tirei cópia dos telegramas todos, né? Como que tirava cópia nessa época? Lápis. Você olhava num e copiava no outro. Ah, entendi. Então era manuscrito. Manuscritava ele, não é cópia, mas manuscritado do outro. Sim. E peguei tudo, juntei tudo, aquele telegrama de vai, de volta. Peguei e fui lá no recurso humano. Falei, peraí, não vai dar certo. Aí fui lá no sindicato da Mujana. Fui lá no sindicato nosso, da Mujana, expliquei pro cara lá, ó, isso. Falei, não, deixa pra mim. Não, por isso que é bom o sindicato também. Aí fui lá no sindicato, ele pegou o processo, levou. Aí quando chegou na segunda-feira, já tem uma hora para mim entrar em serviço. Aí eu entrei em serviço aqui em Franca. Fiz a ocorrência, pus a passagem, tudo no relatório de diária, Eu pus a passagem, pus o ônibus, a passagem de ônibus, pus tudo, me pagaram tudo. Veio a contabilidade lá, pagou. Isso vai para Campinas. Não, nessa época já era FEPASA, foi tudo para São Paulo. Veio a relação, veio no meu pagamento lá, todas as despesas. Nunca mais mandaram suspender. Também de pouco tempo já fechou Franca, já acabou o movimento de Franca, eu fiquei sozinho, assumindo as responsabilidades de aluguéis, isso, aquilo, até o fechamento. Aí fiquei mais quase 4 anos por aí. Aí, como eu fiquei toda essa época substituindo, aí eu mesmo fiz uma carta pedindo a chefia. Aí me deram a chefia. É uma história. Muito bacana essa história. E O que mais que a gente podia? eu tô assim,
Eu achava que eu sabia como é que era difícil, mas é muito mais difícil do que eu pensava. Imagina, você não, realmente a gente não para pensar, né? Se você tá num lugar que não tem nada, né? Você não tem uma infraestrutura, até para chegar a comida ali, né? Tem que ter uma geladeira, tem que ter um fogão para você manusear, né? O alimento. Não tem, né? Eles Nada falam disso. de escravo hoje. A gente já foi muito mais escravo, né? Mas era bom, você tinha que se virar. Era o que tinha na época, né? E não tinha muita referência, né? De que isso era algo ruim, né? E serviço tinha muito. Por você abandonar serviço, está perdido. Né? Nossa. E o importante é ter serviço, né? José, me fala só uma coisa. Você se casou em Franca, construiu família aqui. Qual que é o nome da sua esposa, dos seus filhos? Me conta um pouquinho dessa sua história. Minha esposa chama Olga. Olga. Ana Davi de Bosco, daqui de Franca mesmo, da família dos Davi. E eu me chamo José Antônio Bosco, família italiana também, meus avós italianos, do pai do meu pai e da minha mãe espanhóis, Gomes, né? E casei com a Olga, já fizemos bodas de diamante. Muito bem. 62 anos de casado, fizemos 60, jamais 62. Parabéns. E temos o filho homem, que é engenheiro. Ele é o primeiro. É o primeiro. Como que é o nome dele? José Antônio Bosco Júnior. Ele é mecânico elétrica, né? Depois tem a filha mais velha, é dentista. Mora aqui em Franca? Não, ela está morando atualmente em Londres. Em Londres. Ela fez prótese em Ribeirão, mas ela queria ser dentista. Mas na época ela estava pelejando para passar e não conseguia. Aí ela falou, não, eu vou fazer prótese, então, porque na prótese ela passava. Aí ela fez prótese, formou em prótese, trabalhou de protética muito, mas continuou estudando, formou para dentista, na UNAERP, tudo isso em Ribeirão. E qual que é o nome dela? Ana Rosa. Ana Rosa. Aí ela, tudo isso foi tudo, porque naquele tempo não tinha Unifran ainda. Aí ela fez lá tudo. Aí ela já era professora. A Rita, que essa aqui, ela é a gêmea com a Regina. São gêmeas. Também formaram tudo aqui em Franca. Formaram lá na administração de empresas. Aliás, a Rita fez prótese também. Chegou a ter laboratório. Depois não estava muito fraco assim. Aí ela pegou e formou tudo, tem diploma, tudo, mas deixou. Aí ela entrou na industrial, formou para enfermeira. Trabalhou 7 anos no hospital do São Joaquim. Olha. Trabalhou 7 anos lá na maternidade, né? E eu e minha irmã, nós tínhamos montado loja. Nós estávamos na Chico Júlio, depois veio para voluntário. Minha irmã aposentou e eu fiquei, eu e a Rita. E a Rita, conciliando o hospital e a loja. Uma loja de presentes, né, que vocês têm. Aí ela resolveu sair do hospital, né? Quer dizer, mas mesmo assim ela formou para ciências contábeis. Essa loja, ela é muito tradicional, né? Quanto tempo que... Nós começamos ela em 80. Foi logo quando você saiu, então. Você estava saindo. Um pouquinho antes de sair da Mujana. Eu já ficava na estação lá, mas assim, banco, essas coisas eu fazia. Sei. E a minha irmã, nessa época as meninas estavam tudo estudando, assim, né? Que ajudava na loja também. Depois aí cada uma foi pegando o seu caminho, né? E todas as duas é formada aqui na Unifran. A Regina é Ciências Contábeis, mas ela mora na roça com o marido dela, é roceiro. E ela só formou, né? Mas não exerce. A Ana Rosa, depois ela virou professora na UNAERP. Ela foi prestando exames. Antes dela ir para Londres. Não, foi bem antes. Aí ela fez os exames, ela formou para professora. Deu muita aula na UNAERP. Aí na época da Unifran, que vieram formar, a equipe dela, o chefão era o Dr. Vinha. E mais elas, que é o comando, que fundaram a Unifran. A equipe dela com o Dr. Vinha lá. Ela foi a primitiva aí. Tá faltando um filho ainda, não tá? Tá faltando. Bom, falei, ué. Então, aí a Ana Rosa veio ser professora aqui.
na Unifranca. Entendi. Vão chegando, então, para aparecer a outra filha. Porque eu acho que você Quando voltou. a Renata era a caçula, ela foi fazer odonto em Ribeirão. Ela foi aluna da irmã dela. Olha. Ela foi aluna da Ana Rosa. Né? Aí ela formou, mas ela já só saiu para dentista, não continuou. A Rita e a Regina, as duas são de Franca, estão em Franca. Estão em Franca. E a Renata também. A Renata é o consultório aqui. É uma clínica muito boa, graças a Deus. Né? Que bom. E a Ana Rosa, naquela crise do Collor de Mello, que há 40 anos atrás, né? Acho que fez 38 anos, né? Foi em 90 e 92. Então, né? que porcaria daquele Collor, que só fez porcaria. E nós estamos pagando esse preço referente a ele ainda. Retroativo a ele. Então, que o Brasil tem acesso problemática tudo, olha, acabou com as indústrias brasileiras, acabou com isso, porque a gente tem loja aqui há 40 anos também, nós sabemos quanta indústria foi perdida. Né? Aí, os alunos, porque tinha na época a poupança muito boa. Muita gente pagava aluno na Unifranca, corria dinheiro com dinheiro de poupança. O dinheiro caiu aluno, que não foi uma brincadeira. Né? Muitos alunos perderam a carreira e tal, deixou de estudar, e você vê, professora ganha por aula. Ela tem de fazer as aulas dela. E professor tem de estudar mais do que o aluno para poder dar uma aula. Nossa. Ixi, tem que se preparar muito bem para dar uma aula. E aí, nesse meio de tempo, fracassou as aulas, e ex-alunos da Ana foram muito para Portugal. Aí, eles pegaram, nessa crise que estava aqui no Brasil, em comunicação do Jair, já tinha os aparelhos, né, os celulares, pegou Ana Rosa, vem para Portugal, que aqui dentista está em alta. Está em alta, porque ela forma para médico primeiro. Né? Mas só que tem para ser dentista lá, para ter organizado também, ele tem de fazer um curso de 1 ano. Especializar em medicina lá, para ela ter um diploma também, para ele exercer, senão não pode exercer. Algum exerce, mas escondido. Mas para legalizar tem que fazer o curso também. E ela fez o curso de 1 ano, legalizou tudo direitinho. E está lá? Não. Ela ficou lá mais ou menos. Está fora do país, né? Ficou mais. Não é que dentro de uns 5 anos lá, por exemplo, muda o presidente de Portugal, que os funcionários públicos, o governo subsidiava para tratar de dente. Então corria dinheiro. E depois acabou. Foi quase o mesmo problema do Collor aqui. Aí acaba o movimento. Bom, até graças a Deus, nesses 5 anos, estava tão bom que conseguiram comprar apartamento. Tem apartamento lá em Portugal. Aí o que acontece? Portugal ficou ruim. Não estava aquilo. Aí meu genro, o caso dele também é um caso muito interessante. Ele é português. Como na época ela que nem conhecia nada, né? Pode continuar? Tá gravando? Tá gravando. Aí o meu genro vem de Portugal, que os dentistas lá, porque lá não tem protético quase. Ele vem aqui pro Brasil estudar para prótese. Olha só, eles se inverteram então. Que bacana. Veio para estudar para prótese. Mas você sabe que é interessante o senhor falar sobre isso, né? Porque a gente está falando aqui de um processo, né? De uma ferrovia que fechou, né? Onde você não contou essa história ainda pra gente, que você foi o último a fechar as portas, né? E das crises, né? Como que a gente vai saindo dessas crises? Eu queria que você falasse um pouquinho para as crianças, José, como que foi, né? Esses últimos anos lá, antes de acabar, né? A história da Mogiana em Franca, né? Porque a ferrovia nunca vai acabar, né? Mas essas portas, e que todo mundo sabe que Franca tem algumas coisas, né? A Água da Careta, nós temos o basquete tradicional, né? O café, aí você vai falar lá da estalagem. Então são pontos importantes da história. E o José Bosco com a chave que fechou a Mogiana. É uma dos ícones culturais da cidade. Vamos conhecer essa história? Então, a estação era muito interessante, porque o movimento da Franca era a estação.
Era o ponto. Então ali tinha a pracinha, que tinha um movimento de quinta-feira, de sábado e domingo, o povo tudo ia lá, tinha serviço de alto-falantes, o povo tudo rodeava a praça, lugar de namorar, mandar com os coreto, né? o serviço de alto-falante, mandar mensagem para a namorada mandar para o Tinha uma história assim que os homens iam de um lado e as mulheres do outro na praça? O relógio, né? Eu contra o relógio. Foi muito bacana. E a estação também, na época, para pegar o trem lá, passageiro, a pessoa vinha, a família. Tinha o salão, o saguão, que com todos os lugares tem o saguão para a gare, né? Ali. E para chegar, para entrar na plataforma, ou para despedir dos parentes, ou para receber os parentes, tinha de pagar ingresso. Olha para você ver que ponto. Precisava pagar um ingresso para ir para a plataforma. Era uma atração. Que era uma atração que era coisa de primeiro mundo. Inclusive, os ferroviários era tipo inglês. Era bonés, né? Boné, gravata, paletó, azul marinho, tinha que ter azul marinho, né? O chefe, aqui todo escrito, chefe de estação, né? Tudo assim. O telegrafista usava boné escrito telegrafista, né? E tinha o escritório, então, nossa, parecia o presidente da República. Para entrar lá dentro precisava tirar até chapéu, né? Tem uma placa lá, retira o chapéu para conversar com o chefe. Era o delegado da estação. Era muito interessante. Ferrovia foi um cartão de ouro, viu? Foi. Que bacana. E me conta... E tinha dessas histórias que você falou, da água da careta, né? Que era quem bebia água da careta nunca mudava da Franca. Nos ônibus da Franca estava escrito melhor café do mundo, né? Também o ônibus porque a Franca era pequena, saía o ônibus da estação até no cruzeiro, onde é a prefeitura hoje, lá era um cruzeiro, o ônibus estava escrito o cruzeiro. O outro saía da estação e ia para o Champagnat, que o Champagnat tinha muito movimento, que era uma escola muito boa, vinha gente do Brasil inteiro estudando Champagnat, né? E o colégio Nossa Senhora de Lourdes, nossa, que movimento. Quando era época de férias, que as meninas, meninos, ia tudo para a estação pegar trem, para Sacramento, para Guaxima, para Batatais, para ir para todo quanto era lado, os meninos. E era tudo de trem, que eles vinham e iam voltar. Né? Quando você não estava trabalhando na estação de trem, o que você fazia assim, nas suas horas vagas, que você gostava de fazer? Um galho. Eu vendia doce. Eu tinha um fusquinha. Que cor que era? Azul, né? Tirava o banco da frente, ficava só o banco do motorista. E atrás eu tirava o banco, o assento, punha uma tábua. Eu vendia umas paçocas de Uberaba, muito boa, né? Que a Vila São Sebastião aí, eu enchi o fusquinha aí, ó. Foi aonde que a gente conseguiu fazer alguma coisa na vida, porque naquela época a gente tinha condição de comprar terreno muito com mais facilidade, porque o terreno não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, então era uma prestação suave. Então a prestação de 10 mil, né? E a gente pagava tranquilo. Falava 10 mil, mas a gente ganhava, naquele tempo eu vi um monte de dinheiro assim, né? Não sei nem como. Mas 10 mil naquele tempo era pequeno. Era cruzado, né? Não, era R$1.000 mesmo. R$1.000? Era cruzeiro, né? Cruzeiro, né? Hoje era cruzeiro, depois que mudaram. Aí eu comprei terreno, pagava um, comprava o outro. Outros faziam uma meia aguinha, como diz no fundo. Esse aluguelzinho pagava o terreno. Depois a gente vendia, comprava outro. Então, além de ser um telegrafista, você também era um comerciante ambulante. Ambulante para ganhar, né? Porque a gente tinha os intervalos de horas, né? Sim. Orga, intervalo de horas. E algum hobby? Plantão, às vezes fazia plantão. O plantão a gente estava às 22 e saía às 6 da manhã. E você tinha algum hobby, alguma coisa que você gostasse? Olha, então, justamente, eu nunca fui na Francana assistir um jogo. Nunca, porque justamente não dava tempo. Eu fui mais apegado
em ganhar um dinheirinho para sustentar a família, né? É. Era uma mulher e 5 filhos. É. Trabalhar, né? Tinha que trabalhar. E me graças fala- a Deus deu para mim pagar a escola para ele, porque todos eles foram em escola paga. E qual que é a sua comida favorita? O que você gosta de comer? Arroz, feijão e uma mistura, tá bom. É, mas não tem uma que você fala assim, nossa, hoje eu quero comer isso. Nunca entusiasmei. Não? E nunca entusiasmei também de ver cantor, pagar lá para cantor, ver cantor. A gente vez cantar todo lugar, jogar lá dinheiro lá. A sua vida, então, foi a ferrovia. Foi ferrovia mesmo. Eu nunca fui assistir um futebol, porque eu até trocava minha folga, às vezes, para um outro que gostava de ir. Para poder ir. Para poder ir, né? O outro ia, eu trocava a folga, eu trabalhava para ele, para ter um dia mais para vender doce. Certo. Então, isso é uma luta também, a gente não faz nada sem luta, né? É. Mas assim, você fez da sua vida, né? Graças a O Deus. seu lazer, né? E O seu graças a amor Deus. a essa rodovia, Não né? prejudiquei família nenhuma, com excesso de segurar, todos fizeram o que quiseram, nunca mandei nenhuma para. Você tem que ser isso. Nunca mandei. Eles escolheram. Né? Escolheram. Graças a Deus, estão satisfeitos no que fizeram, e estão fazendo, né? E tá bom, graças. Só tem de agradecer a Deus. Graças a Deus, um 80. Apesar que essa noite acabei quase que nada. Tudo a ver, graças a Deus, bem para danar. Essa noite eu fui deitar, depois de ficar um pouquinho no celular e tal, vendo umas mensagens e tal, isso, aquilo. Eu fui deitar, sem acontecer, eu não conseguia dormir. Tava ansioso? Não sei o que aconteceu. E aí começou e tal. E eu falei, foi ficando até. Fui todo. Eu falei, mas não é possível. Não é Acontece, possível, né? Aí eu falei, mas não é possível. Aí peguei e chamei a minha mulher. Não, minha mulher me acordou. Eu falei, o que você tem? Eu tinha acendido a luz, eu tinha ficado. Vou ficar um pouco assim para ver. Assim. Você volta, né? E deitava, não conseguia. Aí ela falou, você está sentindo? Eu não estou sentindo nada e não sei o que eu tenho. Acontece. Olha né? que coisa. Aí fui. Ela falou, então vamos para o hospital. Falei, sei lá, se é um infarto. Eu não sei que jeito que é infarto também. Mas fiquei preocupado, né? Não era nada. Aí chega lá, a pressão estava baixa. Tava. E minha pressão sempre foi bom. Não sei por que essa pressão baixou. Porque, né? Cheguei no hospital, a pressão estava baixa. Aí eu tomei metade de um soro lá, metade de 1 litro. Porque quando estava no meio, eu falei, não precisa tomar mais soro, não, parei. Fez exames de todo jeito, de coração, disso, daquilo, tampo, fechou para todo lado. Deu tudo, fez exame de sangue, fez isso, né? Graças a Deus, deu tudo normal. Estou aqui, graças a Deus, bem. Que sorte é nossa. Então, fiquei preocupado, né? De poder ouvir essa história. Mas graças a Deus estamos aí. Né? Mas tá bom. Seu José, toma um pouquinho de água, que eu gostaria que você contasse como que foi o seu último dia, antes de você entregar as chaves da Mogiana, essa história famosa. Então, o último dia é chato, né? Porque veio o colega de Ribeirão Preto, carregou todo o sistema lá da estação, né, os aparelhos, tá, porque estava tudo aí, normalzinho, tudo bom. E despedimos, né? Fechou a estação. É um impacto, né? Porque como é que faz? Eu falei, bom, minha carreira coincidiu até graças a Deus. Você não estava esperando que esse seria o último dia ou você já estava esperando? Estava tudo programado, né? Porque só estava faltando o dia de fechar. Porque as ferrovias é interligada na época, não sei, pelo Exército. Então, no ponto não veio ordem do Exército, também não fecha, porque a ferrovia como é que fala assim? É uma parte estratégica, né? Naquele tempo que teve a guerra, isso, as ferrovias. Então ela estava dentro do esquema de segurança, do esquema deles lá do Exército. Ela fazia parte também. Né? Aí veio a ordem do Exército, acabou, fechou. E você fechou, trancou a porta, apagou a luz lá, trancou, entregou a chave e você nunca mais voltou lá? Nossa, a gente vai muito. Mas na mesma sala? Não, aí não. Aí não tem mais. Aí nesse caso não. Você não entrou mais lá? Aliás, a gente passava muito assim, porque o Cometa depois alugou.
E a parte ali ficou pro Cometa, a gente passava muito ali, e aí ficou o trânsito ali. Sei. Mas assim, lá dentro do escritório, o título de eleitor teve muito tempo lá, não sei se lembra. Sim, Uma parte, lembro. até a parte onde estava o título de eleitor, ali era o escritório dos caminhões de transporte, que era da Mogiana, caminhão. Chamava Companhia Mogiana de Transporte, CMT. E ali era o escritório. E lá mais no fundo teve a biblioteca. Sim, Que até eu o frequentei Jerônimo, bastante. ex-padre, né? Não tem ex-padre, né? Era o padre. Mas o Jerônimo, não sei se você conheceu ele. Só de nome. É, muito legal, muito bacana. Até eu ia muito lá conversar com ele e tal, ele sempre batia um papo com ele, ele gostava. O Jerônimo. Ele foi padre lá na São Benedito. Na São Benedito, nós ficamos muitos anos lá trabalhando lá na igreja lá, nós participamos do encontro de casais, aquela casa da paróquia, aquela cabana, reforma da igreja, a casa do Padre Ju, só não participando da igreja nova, porque já não estava lá mais. Aquilo tudo foi a gente que participou daquilo lá. Aqui na São Sebastião nós também participou ali com o Padre Ovídio, ficamos muitos anos, eu fiz parte do movimento Serra Clube. Nós em Claraval fazemos montagem de cursilho, né? Ali também nós ficamos mais de 20 anos na São Sebastião. Nós fizemos cursilho, encontro de casais, cursilho, Serra Clube. Serra Clube nós viajamos muito. Hoje existe mais alguém que trabalhou com você nessa época, que ainda está aqui em Tem, Franca? assim que eu me lembro, ainda tem o Abimael, né? Tem o Plínio, coitado dele, mas só que ele fez acordo antes de aposentar. E ele fazia o que lá? Ele era tudo telegrafista também. Telegrafista também. Depois o Abimael fez ele fez uns cursos e ele foi para auditoria. Né? Também fez curso, foi para auditoria. Foi para São Paulo, a sede dele é São Paulo, ele mora aqui em Franca. Mas ele não gosta muito de participar de nada. Ali não convidei ele, porque eu já sei que ele não. Né? Certo. E o Plínio coitado, ele está com aquele mal de azar. Também não está falando bem. Também não chegou a aposentar, ele fez acordo. Numa época aí também a ferrovia apertou muita gente para fazer acordo. Né? Teve uma época aí. E eu também segurei as pontas para não fazer acordo. É justamente, a gente tem família, como é que você vai fazer um acordo, né? Você não sabe se amanhã você faz uma coisa e te manda embora. E aí? Você é velho, você... é duro, né? Não, eu vou aguentando as pontas. Seu Graças José, a Deus deu certo. hoje você com quase 80 anos, quase 88. 90, Quase quase 90 anos, né? Vai fazer 88 agora em setembro. Como você olha, assim, o seu trabalho frente à Mogiana, como você acha que você contribuiu para toda a potência que a Mogiana foi para essa cidade? Então, eu como ferroviário, eu penso muito assim, por exemplo, uma empresa igual a Mogiana, tudo que é do Estado, né? Nós não é empregado do governo, nós somos empregado do público, né? A pessoa que está trabalhando, ele tem de atender bem a pessoa que está precisando da ferrovia, no caso eu como ferroviário. E a gente não pode, porque nós não conhecemos patrão, nós não temos patrão, não é isso? Nós temos uma empresa. Então eu, por exemplo, eu recebia, por exemplo, quando eu fiz plantão muito tempo também, por exemplo, o telegrama particular, que a ferrovia fazia também. Então esse telegrama particular, ele só funcionava para o público das 20 até no outro dia às 8 horas. E eu recebi na época telegramas de Ribeirão, porque vinha muito telegrama, por exemplo, da rede do Federal, vinha para Ribeirão, e Ribeirão Preto mandava para as estações que faziam parte do endereço. Por exemplo, Franca, eu falo sempre da Franca. Então esse telegrama vinha para Franca, principalmente falecimento. O falecimento tinha que ser uma coisa rápida. Aí o telegrafista do plantão de Ribeirão perguntava para mim se eu recebia. Eu falei, não, pode mandar. Agora não adiantava eu pegar esse telegrama e esperar o estafeta lá, que falava o entregador na época, e levar esse telegrama.
Naquele tempo, a polícia era muito fácil da gente. Nós tínhamos muita interligação com a polícia, porque era muito fácil, não tinha esses comandos de hoje. Era a delegacia, os fusquinha, que na época eram os fusquinha. Aí que a gente tinha amizade, eu ligava lá no comando, falava, ó, eu recebi um telegrama aqui do endereço fulano de tal, assim, vocês podem entregar? Eu mandava uma piruinha lá, um fusquinha, e ia entregar esse telegrama, tinha o recibo, que a pessoa tinha de assinar o recibo, eles me traziam o recibo de volta. Entendeu? Eu fiz uma caridade ali, porque não adiantava eu receber o telegrama e ficar congelado lá até no outro dia para levar, né? Principalmente porque esse telegrama era urgente, era telegrama de morte, telegrama de coisa rápida. Então, e graças a Deus eu fiz isso aí muitas vezes. Sem interesse, a gente está ganhando para fazer, ué. Agora, aquele é particular, mas não interessa se ele é particular. Você identificava como sendo algo que você faria toda a diferença. Né? Melhor, né? Para atender bem a pessoa, né? Porque agora ficava a critério de cada um. Porque tem os que gostam de fazer, os que não gostam. E eu fazia a minha parte. E graças a Deus eu fiz. Certo. Isso é uma parte que a gente, né? Fiz diversas vezes. E assim, a gente tinha muita amizade, graças a Deus. Uma coisa também importante, eu tenho até minha carteira profissional. Eu saí zerado em 30 anos. Indisciplina zero, falta zero. Vai trabalhar 30 anos, você sai com a carteira profissional, toda zerada. Impecável. Impecável. A carteira que eu entrei, a carteira que eu saí. Parabéns. Graças a Deus. É uma vitória também, né? Bom. E amizade, né? Também, graças a Deus. Você trabalhar numa empresa com muita gente, sempre tem encrenca. Eu também não me recordo de ter saído com mágoa de ninguém. Graças a Deus. Tudo bem. Isso é importante, né? Porque... você saiu então com esse seu sentimento, né, de dever cumprido, de que você fez a sua parte. E hoje a história de Franca, né, e principalmente a história da Mogiana, não teria sido a mesma sem a sua presença, como você mesmo disse, né, que você fazia coisas além, né, da sua função para que aquilo funcionasse. Tinha de funcionar. Né? Então, essa é uma grande e importante mensagem, mas eu também gostaria que você falasse para as crianças, né, para os jovens e os adultos também que estão nos assistindo, uma mensagem importante, o que a rodovia te ensinou e o que essas crianças podem, né, levar como legado dessa história, dessa luta que vocês fizeram antes de nós. Eu, como ferroviário, era uma empresa grande. Na época eu entrei, tinha mais de 10 mil funcionários. E é uma empresa que a gente, como funcionário, em qualquer outro lugar, com muitos companheiros, é a tolerância, né? A gente precisa ter muita tolerância, porque os altos e baixos tem mesmo. Porque se um não respeitar o outro, só vem na briga mesmo, não tem outra alternativa, né? Então, a coisa mais importante que eu acho é a tolerância. A gente tem que tolerar muita coisa para vencer também. Porque se não tolerar, não vence não. Né? Teve um colega meu lá, por exemplo, tolerar chefe não é brincadeira. Você tem que tolerar chefe. Ele manda. A gente é subordinado, tem de respeitar. Né? E uma vez um colega meu lá, não sei o que ele guiçou com o chefe lá, pegou aqueles papéis de despacho, aquelas coisas tudo, que tinha de ser encaminhada para a contadoria, né? Ele rasga aquilo lá, gente, e jogou no balaio, e fica aquela revolta. Né? Por exemplo, o que ele precisou? Naquele tempo não tinha durex, não. Chamava goma arábica. Era uma resina, não sei se você conhece. Era uma resina que sai da árvore. Uma cola. Uma cola, você punha na água e aquilo polava. Né? Ele tinha que pegar aquilo lá, depois pegar papel para emendar aquilo tudo, deu um trabalho danado. Resolveu o problema? Não resolve. Não. Aí depois. Então, e tem muitas outras coisinhas assim que, né? Então, a tolerância eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho hoje, eu vejo aí a política,
Gente, uma coisa muito feia. Por exemplo, um ministro tem que ser respeitado. Ele pode ser do que for, mas ele tem que ser respeitado. Ele é um ministro. O presidente tem que ser respeitado. Né? Você não pode falar o que eles falam. A pessoa tem que segurar a língua. Independente gente. de quem seja, né? Independente de partido, pode, né? Você fala do cargo, né? Não pode. A pessoa tem de respeitar. Se não está a favor ou contra, tem o jeito de... Né? Mas não dos desrespeitos. Eu vejo lá os deputados e senadores brigando, gente. Eu fico pensando, essa criançada vê aquelas brigas, o que eles estão aprendendo? Não é verdade? Como é que resolve, né? Como que essa resolve brigaiada? aquela brigaiada? Isso aí eu fico pensando, né? Fica uma coisa esquisita. Cadê o respeito? O respeito é tudo. Não importa lá, deixa o homem estar trabalhando. Se um é contra, outro a favor. Tem jeito de brigar, mas dentro dos limites, não tem? A gente fala até assim, né? Discussão, né? Discussão. Não é briga, mas uma discussão. Discutir, né? Tem o sistema, que tem os pró e contras, isso é normal. Todo lugar tem o pró e o contra. Que nem todo mundo é satisfeito, nem mundo é. Não tem jeito. Se tivesse esse jogo de cintura, talvez as rodovias estavam aí, né? Eu acredito também. Tudo faltou isso. Que um ganhou o campo de um lado e deixou de ajudar o outro. Foi até certinho. Houve 99% foi isso aí mesmo. Porque se tivesse um acordo de aí, uns interesses mútuos, né? Simultâneo, não tinha acontecido isso, não é verdade? É verdade. Mas não sei, o que mais? Seu José, tem alguma coisa que você queira acrescentar, que eu não tenha te perguntado, alguma coisa importante que eu não mencionei? Eu acho que Franca é uma cidade muito importante e vamos torcer mesmo para que no futuro tenha o trem-bala aqui em Franca. Aliás, no Brasil inteiro, né? Porque não é só... Mas que passe por Franca, que né? passe por Franca. Eu ouvi falar uma época que tinha um traçado até bem antigo de fazer por exemplo, fazer um cruzamento e dá certinho, porque Franca está mais ou menos no meio, né? Mais ou menos, né? Pegar uma parte assim, cruzar e outra assim. Mais ou menos assim já faz tempo, porque já tem a que vai para Brasília. Mas pegando assim, eu acho que Belo Horizonte, por aí, né? Eu acho que tem muito campo, sim. Vixe, tem muito campo. Bom. Eu torço para progresso. Sim. Bom, pessoal aí de casa que esteve hoje aqui com a gente, né, acompanhando essa história, né, que foi construída, né, com tanta dedicação, com tanta luta, como vocês viram, né, que foi a do José Antônio Bosco. E ele mostrou pra gente hoje um pouquinho do que foi o trabalho dele, né, como telegrafista, e também falou, né, da abdicação que ele teve da vida para poder trabalhar nesse setor. Então, às vezes a gente olha uma ferrovia, a gente olha um trem e não sabe que aquilo ali são feitos de pessoas que estão ali atrás, pessoas que fazem, né, desde o maquinista que está dirigindo ali, desde as pessoas que dão a manutenção, né, nessa máquina para que ela não pare, e as pessoas que estão ali, às vezes sem comer, sem dormir, né, abrindo mão de um gosto pessoal, né, de algo que quer fazer no seu dia a dia, e às vezes não tem nem tempo para pensar, né, o que eu quero, ter um hobby, alguma coisa, não dá, porque a pessoa está ali vivendo por outras pessoas, né. Eu vejo que a história do José não foi uma história pela ferrovia, foi uma história do servir. Uma história de servir uma comunidade, né? Uma comunidade como Franca, e que Franca não é um município isolado dos outros, né? Era toda uma estrutura interligada de outros municípios, que ele, com esses braços fortes, né? E com essa vitalidade, fez toda a diferença para essa empresa, como ele mesmo disse, né? 10 mil funcionários? Quando o início da ferrovia. No início da ferrovia, 10 mil funcionários. A gente pode falar, é só mais um funcionário. Como a gente viu aqui hoje, não é, né? É um agente importante para que aquilo continuasse. E ele foi o último a sair de lá de dentro. Fechar a porta e trancar
aqui a Mogiana de Franca e dar adeus à estação. E esperar uma nova ferrovia agora. Um adeus, talvez ferrovia. Um até logo, né? Então, e na época, a construção da ferrovia foi uma construção forte. Umas estações maravilhosas, bem feitas para durar mil anos. Não foi feito, né? Mas assim mesmo, ela durou 100 anos. E tudo aquilo que não tem manutenção e que, né, não é ocupado, parece que deteriora mais rápido, né? Então, até tem uma crítica, né? De uma coisa tão bela virou sucata, né? Há muitas, você vê que judiação, tem aquele mundo de vagões perdido aí. É um material caríssimo, né? Exatamente, eu estive lá, eu visitei, eu vou ver se eu acho as fotos. Muito material caríssimo perdido. Essa composição mesmo que a ferrovia fez. Então, a ferrovia, nas medidas do possível dela, ela ainda trabalhou bem, porque ajudou a Brasília a fazer 2 composições daquela, né, em Campinas, para servir Brasília a São Paulo e de São Paulo a Brasília. Olha, aquilo não foi barato. E durou pouco tempo. É verdade, seu Porque José. a ferrovia não é para durar pouco tempo, é uma manutenção muito cara. Exatamente. E ela é muito importante. A gente vê aí, né, que outros países, né, investem cada vez mais no sistema ferroviário e ele funciona, né? Em Portugal eu fui até nas oficinas lá também. Fui onde tem as locomotivas antigas, né? Eles fizeram uma roda assim e elas são todas assim. E é o mesmo sistema das nossas locomotivas aqui, as mesmas. Conversei lá com o rapaz lá, falei a mesma coisa. O senhor gosta mesmo, né? É apaixonado por isso, né? Eu gosto. Em Santos, quando eu desci a primeira vez as minhas férias, quando eu fui em São Paulo, né? Eu falei, não, eu quero conhecer Santos pela Santos Jundiaí, que é a ferrovia Santos Jundiaí. Descer a serra foi a coisa mais bonita. Ali a serra desce assim mesmo. Lá não é, as estações chamam Pantamar. A serra é assim, aí põe uma aqui, põe outra tábua assim, né? E debaixo da serra tem o saril, é igual puxar água de cisterna. Porque o cabo de aço vai no meio dos trilhos. E uma locomotiva até pequena, desce 2 vagões de cada vez e sobe 2. E conforme o cabo de aço desce, depois ele traz. E aquele cabo de aço é apenas para a locomotiva não girar em falso. Então o cabo de aço vem auxiliando. E esse cabo de aço ficava debaixo da montanha com vapores também, tudo com vapor, não tinha energia não. Energia era água e fogo. Pessoal, quantas informações, né, o seu José tem aqui para falar pra gente. Mas o nosso bate-papo está chegando ao final. Nós ficamos aqui conhecendo um pouquinho dessa história do seu José Bosco. Você que acompanhou a gente até aqui, obrigada. Quero agradecer também a sua participação. Eu também quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui juntos outra vez. E também te parabenizar, porque hoje você me passou mais informações que eu ainda não conhecia, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes, né? Mas hoje eu conheci mais a fundo tem muita coisa. Um pouco do seu trabalho. E com licença, vamos colocar o seu boné, como é que se fala? Esse é o segundo boné, viu? Esse é o segundo? Esse é do tempo da FEPASA já. Sim. E eu tive o da Mojana, no tempo da Mojana, era CM telegrafista. Esse só veio com o emblema da FEPASA. Da FEPASA. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. E que a sua história seja imortalizada e que as pessoas sempre lembrem do seu trabalho. Graças a Deus, estamos aqui na luta. E que essa história não fique dormente. Não, nós sempre vamos continuar ainda. Quem sabe nós vamos ver o trem bala ainda. Muito bem. Pessoal aí de casa, foi um prazer estar com vocês. E em breve o livro sobre a história quero conhecer José Bosco. Faço votos que seja bem progressista. Sim. Tenha bastante a procura.
Obrigada, seu José. Tudo de bom pra você. Foi um prazer. Valeu. Tchau, pessoal.